Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, plenário aqui constituído, nosso técnico jurídico, eu, Rosanã de Oliveira Macedo, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor, declaro aberta esta primeira reunião das comissões permanentes. Análise pela Comissão de Finanças, Orçamento e Defesa do Consumidor do parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, TCE-MG, referente ao processo número 107.22.14, referente à prestação de contas do município do Prata, do exercício de 2018. Então, vou fazer a leitura do parecer e das notas taquigráficas por parte do presidente Rosanã de Oliveira Macedo. Então, a prestação de contas do exercício do Executivo Municipal. Procedência: Prefeitura Municipal de Prata, exercício de 2018. Responsável: Anuar Arantes Abuí, Marcílio Barreto Correia de Melo. Relator: Conselheiro Substituto Adonias Monteiro. Segunda Câmara, 26 de 8 de 2021. Prestação de contas Executivo Municipal, exame dos procedimentos inseridos no escopo de análise definida pela ordem do Serviço Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 1 de 2019. Regularidade: parecer prévio pela aprovação das contas. Constatada a regularidade e a legalidade dos procedimentos examinados referentes à abertura e execução de créditos orçamentários e adicionais ao repasse de recurso ao Legislativo, aos percentuais constitucionais de aplicação na educação e na saúde, às despesas com pessoal, evite-se parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do artigo 45, inciso 1º, da Lei Complementar 102 de 2008. Parecer prévio: vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam aos excelentíssimos senhores conselheiros da segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, diante das razões expendidas na proposta de voto do relator em: primeiro, emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do senhor Anuar Arantes Abuí, prefeito municipal do Prata, no exercício de 2018, com fundamento no disposto no artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar número 102 de 2008 e no artigo 240, inciso 1º da Resolução do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 12 de 2008. Segundo, ressalta que a manifestação deste colegiado em sede de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro em virtude de representação, denúncia ou da própria ação fiscalizadora deste tribunal. Terceiro, recomendar ao prefeito municipal que: a. observe a consulta do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 93.2477, e a portaria do Ministério da Saúde, número 3.992, de 2017, a fim de evitar a abertura de créditos adicionais, utilizando-se recursos de fontes incompatíveis. B. Empenhe-se e pague as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino MDE, utilizando-se somente as fontes de receitas 101 e 201. Movimente os recursos
correspondentes em conta corrente bancária específica. Identifique-se e escriture de forma individualizada, por fonte, recursos que integram a Receita Base de Cálculo, RBC, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa do Tribunal de Contas de MG, número 5 de 2011, alterada pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas de Minas Gerais, número 15 de 2011, e comunicado do SICOM, número 35 de 2014, bem como ao que estabelece o artigo 50, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000 e artigo 1º, parágrafo 6º e 8º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas número 13 de 2008. C. Empenhe-se e pague as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, utilizando-se somente das fontes de receita 102 e 202. Movimente os recursos correspondentes em conta corrente bancária específica. Identifique-se e escriture de forma individualizada por fonte recursos que integram a Receita Base de Cálculo, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa do TCMG, número 5 de 2011, alterada pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas, número 15 de 2011, e comunicado SICOM, número 35 de 2014, bem como ao que estabelece a Lei número 8.080 de 1990, a Lei Complementar número 141 de 2012 e os artigos 2º, inciso 1º, 2º e 8º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas de MG, número 19 de 2008. Planeje adequadamente a gestão municipal, objetivando o cumprimento das metas 1 e 18 do Plano Nacional de Educação, PNE, referente à universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e ampliação da oferta de educação infantil em creches, bem como a implementação de planos de carreira para os profissionais da educação em consonância com o piso salarial nacional, tendo em vista o estabelecido da Lei Federal número 13.005 de 2014. Invite esforços para o aprimoramento das dimensões que obtiveram conta no IEGM, isto é, Cidade e Educação. Quarto, recomendar ao órgão de controle interno o acompanhamento da gestão municipal conforme dispõe o artigo 74 da Constituição da República, alertando que o tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade deverá dar ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade solidária, e que, ao elaborar seu relatório, atenda ao exigido na instrução normativa deste tribunal, vigente no exercício da prestação de contas. Quinto, determinar o arquivamento dos autos, após cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie. Votaram nos termos acima o conselheiro Sebastião Elvésio, o conselheiro Cláudio Paulo Terrão e o conselheiro presidente Vanderlei Ávila. Presente a sessão a procuradora Maria Cecília Borges. Plenário, governador Milton Campos, 26 de agosto de 2021. Vanderlei de Ávila, presidente. Adonias Monteiro, relator. Nota
taquigráfica segundo Câmara 26/8/2021. Conselheiro substituto Adonias Monteiro. Relatório. Trata-se da prestação de contas do exercício municipal de Prata, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do prefeito Anuar Arantes Zawi, em 29/7/2019. Os autos foram distribuídos à minha relatoria. A unidade técnica no relatório inicial, peças 2 a 14, apontou que não foi aplicado o percentual mínimo de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, descumprido o artigo 2212 da Constituição da República de 1988, tendo em vista que foi apurado o percentual de 22,1% da receita base de cálculos. Por fim, apresentou as seguintes recomendações ao gestor para observar o disposto da consulta do Tribunal de Contas, número 93/2477/2014, e na portaria do Ministério de Saúde, número 3.992, de 2017, na ocasião da abertura de créditos adicionais, utilizando-se de recursos de fontes distintas, ao gestor para que empenhe e pague as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino MDE, utilizando-se somente das fontes de receita 101 e 201, movimente os recursos correspondentes em conta corrente bancária específica, identifique e escriture de forma individualizada por fontes recursos que integram a receita base de cálculo, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa do Tribunal de Contas, número 5 de 2011, alterada pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas, 15 de 2011, e comunicado SICOM número 35 de 2014, bem como ao que estabelece o artigo 50, inciso 1º da Lei Complementar número 101 de 2000, e artigo 1º, inciso 6º e 8º na Instrução Normativa do Tribunal de Contas número 13 de 2008. Ao gestor, para que empenhe e pague as despesas com as ações e serviços públicos de saúde, utilizando-se somente as fontes de receita 102 e 202, movimente os recursos correspondentes em conta corrente bancária específica, identifique e escriture de forma individualizada por fonte recursos que integram a receita base de cálculo, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na Instrução Normativa do Tribunal de Contas, número 5 de 2011, alterada pela Instrução Normativa número 15 de 2011, e comunicado SICOM número 35 de 2014, bem como ao que estabelece a Lei número 8.080 de 1990, a Lei Complementar número 141 de 2012 e artigos 2º, incisos 1º e 2º e 8º da Instrução Normativa do Tribunal de Contas, 19 de 2008, aos órgãos de controle interno para que, ao elaborar seu parecer, opine conclusivamente, observando o artigo 42, inciso 3º da Lei Complementar número 102 de 2008, ao gestor para adotar políticas públicas que viabilizem o cumprimento das metas de 1 e 18 do PNE. Em fase dos apontamentos, determinei a peça 15, a citação do responsável, que manifestou as peças 18 a 29. A unidade técnica efetuou o reexame às peças 30 a 37 e concluiu pela aprovação das contas
tendo em vista que foi sanada a irregularidade referente à inobservância do percentual mínimo de destinação de recursos MDE. O Ministério Público de Contas opinou a peça 39 pela aprovação das contas, com ressalvas, com fundamentos no artigo 45, inciso 2º da Lei Complementar número 102 de 2008, sem prejuízo do atendimento das recomendações propostas pela unidade técnica. Por fim, sugeriu a realização de inspeção circunstancial ou por amostragem nas contas apresentadas para aferição da veracidade da autodeclaração firmada pelo jurisdicionado nos autos, sobretudo com caráter orientativo e pedagógico preventivo atiniente às atividades fiscalizadoras deste tribunal. E relatório. Fundamentação. A análise da apresentação de contas foi realizada com base nas diretrizes e procedimentos decorrentes na resolução do Tribunal de Contas 4 de 2009, da resolução do Tribunal de Contas número 16 de 2017, da instrução normativa do Tribunal de Contas número 4 de 2017, na ordem de serviços do Tribunal de Contas número 1 de 2019, dos dados remetidos via sistema informatizado de contas dos municípios, bem como no relatório técnico peças 2 a 14, 30 a 37. Primeiro, abertura, execução e alteração dos critérios orçamentários adicionais. A unidade técnica apontou que a abertura e execução dos créditos orçamentários e adicionais foram realizadas em conformidade com o artigo 167, incisos 2 e 4 da Constituição da República de 1988 e com os artigos 42 e 59 da Lei 4.320 de 1964 e com os artigos 8º, parágrafo único da Lei Complementar de 101 de 2000. A unidade técnica informou em seu relatório, peça 12, que houve abertura de créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis no valor de 750 mil, em afronta ao artigo 43 da Lei 4.320 de 1964 e o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, e que deste montante R$ 674.666,33 foram empenhados conforme demonstrado na coluna que deste montante R$ 674.666,33 foram empenhados conforme demonstrado na coluna que da despesa empenhada sem recursos, o valor este considerado irregular. Entretanto, diante do estabelecido no artigo 1º, inciso 7 da Ordem de Serviço do Tribunal de Contas, número 1 de 2019, considerando a materialidade, o risco e a relevância do valor considerado irregular, afastou o apontamento, uma vez que representou 0,9% da receita líquida arrecadada, que foi de R$ 72.756.856,38, em que pese tenha ocorrido a abertura de créditos suplementares especiais sem recursos no valor de R$ 750 mil, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4.320 de 1964, o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, considerando que a despesa empenhada sem recursos foi de R$ 674.666,33,
666,33, que apresentou 0,91% dos créditos concedidos, que foram de R$ 74.428.505. Aplico o princípio de insignificância ao caso concreto e desconsidero o apontamento. A consulta do Tribunal de Contas, número 9.324/77 de 2014, que dispõe sobre a impossibilidade de abertura de créditos adicionais, utilizando-se de recursos de fontes distintas, traz como exceções as originadas do Fundeb 118, 218, 119 e 219, e das aplicações constitucionais em ensino e saúde 101, 201, 102 e 202, bem como fontes 100 e 200. A portaria do Ministério da Saúde, número 3.992, de 2017, que trata dos blocos de financiamento das ações e serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde. Também traz como exceções as fontes 148, 248, 149, 249, 150, 250, 151, 251, 152 e 252, considerando as orientações mencionadas no que se refere às alterações orçamentárias por decreto. A unidade técnica detectou acréscimo e reduções em fontes incompatíveis. Assim, recomendou ao gestor a observância da consulta do Tribunal de Contas, número 932/477 de 2014, e da portaria do Ministério da Saúde, número 3.992 de 2017. Posicionamento que ratifico. Segundo, índice e limites constitucionais legais. O repasse ao Poder Legislativo Municipal correspondeu a 5,2% da receita base de cálculo, cumprindo o disposto no artigo 29.a, inciso 1º da Constituição da República. A unidade técnica informou que, conforme demonstrativo de transparência financeira, Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal do Poder Legislativo desenvolveu ao Executivo o valor de R$ 1.049.300